Fala galera, Dizascope, eu sou o Jonatas Leone e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E hoje o assunto é importantíssimo, determinante para a nossa saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Sim, esse é o assunto e eu tenho certeza que vai ser vida para você, vai ser necessário demais. Então, já começa a compartilhar já, nem espera terminar. Já começa a compartilhar com todo mundo porque vai ser vida para você. E antes da gente entrar na conversa e eu apresentar a minha convidada especial de hoje, deixa eu anunciar algumas coisas para vocês. Você que se importa com a Igreja de Jesus, você que quer uma igreja cada vez mais eficaz no seu chamado, e você entende que a igreja não é apenas a resposta de Deus, mas a revelação de Cristo, do seu coração e da sua saúde para o mundo. Essa pauta da saúde é importante para você, é importante para a igreja. Se esse é o seu coração, eu quero te convidar para participar no dia 12 de abril de 2025, da nossa segunda Conferência Divinamente. Isso mesmo, lote 0, estamos abrindo agora as inscrições, você não pode ficar de fora. Conferência Divinamente 2025, 12 de abril, em São Bernardo do Campo, na Igreja Além do Véu, na nova Igreja Além do Véu. Vai ser ali pertinho da inauguração. Uma igreja linda, uma estrutura maravilhosa e um dia que está sendo preparado no coração de Deus. 12 de abril, Conferência Divinamente. Aproveita, não fica de fora, faz aí a sua caravana, faz a turma da sua igreja. Você está comprometido com a pauta da saúde e com a Igreja de Jesus, Conferência Divinamente, tá bom? Segunda coisa é que, se você está comprometido com essa saúde para você, nós estamos relançando a comunidade Divinamente, te dando a oportunidade de participar, para você desenvolver esse estilo de vida saudável a partir da mente de Cristo. Então, os links vão estar aí na descrição. E se você precisa de ajuda profissional para qualquer área da sua saúde, Clínica Divinamente, o link vai estar aí na descrição também. Vem cuidar da sua saúde com profissionais cheios do Espírito Santo e muito competentes. Beleza? Bora pro papo de hoje. Eu estou muito animado, muito feliz. Que honra ter você aqui. Gabriela Dias, privilégio. Obrigado, viu, por atender nosso convite. Eu que estou extremamente feliz e honrada. Não posso fingir costume. É um privilégio muito grande. Você tem sido uma voz muito importante na nossa nação, para a Igreja de Jesus e para além das paredes da igreja. Falando sobre esse tema, sexualidade. Você é sexóloga. Fala um pouco da sua... Primeiro fala um pouco quem é Gabriela. Certo. Eu já li um pouquinho aqui, mas fala um pouquinho de você e depois sobre o que você faz, né? Certo, eu sou filha, sou esposa, sou mãe, sou enfermeira obstetra por formação. Já fiz muitos partos, não posso ver uma mulher grávida, que para mim não existe fase mais linda da nossa vida. E através do advento parto veio, né, essa missão, esse chamado, esse desejo em trabalhar a sexualidade, onde dentro da maternidade comecei a perceber que era um tema muito sensível. As mulheres tinham um verdadeiro, assim, o parto mal tinha terminado, né? O bebê nasceu, tava naquela ocitocina ainda e de repente, ai meu Deus, eu vou ter que fazer. E aí eu comecei a perceber que, meu Deus, mas isso é uma dor tão grande, por quê, né? E aí comecei a me interessar. E fiz a formação em sexualidade humana, a princípio para as palestras, mas começou a surgir uma demanda muito grande de procura por atendimento. E aí eu fiz terapia sexual na intenção de atender casais e mulheres, mas aí começou uma demanda de busca por adolescentes. Os pais, meu Deus, Gabi, eu não sei conversar sobre esse assunto, tu atende adolescente. E aí assim, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, então é uma conta que não fecha nunca. Então, aí eu busquei recentemente uma formação, eu sou educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso, e comecei a entender essa direção de Deus, onde trabalhando na terapia sexual, eu comecei a perceber, agora eu auxiliei aí no processo, né, do relacionamento, mas se a base, a grande dificuldade está na ausência da informação lá atrás, de que forma eu posso contribuir na vida dos pais? E aí comecei, dentro das palestras para casais, inserir
a educação sexual. Tem uns 2, Legal. 3 slides lá, porque eu não me permito, né, passar por um lugar sem falar. Já começaram esse bate-papo, e tu já deve ter ouvido sobre isso, que as pessoas têm um pensamento muito enraizado de que a educação sexual tem que começar na adolescência. Cara, é uma mentira, porque na adolescência eles já sabem tudo, já Sim. passaram por professores, porque a partir de 10 anos, né, a gente tem reprodução humana na escola, já passaram pelos colegas, que às vezes já tiveram até experiências, infelizmente. Hoje eu atendo a partir de 14 anos, mas recentemente uma mãe me procurou, a menina de 12 anos no terceiro parceiro sexual. Então, 12 anos? 12 anos. E aí, quando eu comecei a conversar, Meu Deus. é tão triste, porque assim, existem alguns estudos falando que a ausência paterna, e aqui fica, né, um alerta para todos os pais, você é insubstituível na sua casa. Você tem um papel que foi Jesus quem te deu, para não ser só o provedor, mas para ser aquele que vai amar os seus filhos e fazê-los se sentirem amados. Sim, é o provedor de amor também. Exatamente. E aí, assim, no caso dessa menina, ela era órfã de um pai vivo. O pai com um discurso, assim, muito pronto, né, de que dá tudo que ele não teve pra ela, porém tá faltando o que ela mais precisa, que é se sentir amada, é o tempo que a gente não Meu consegue Deus. comprar. Então hoje, quando eu falo, tanto pra homens quanto pra casais, eu sempre falo, Deus deu aos homens a incrível habilidade de contar histórias, nenhuma mulher consegue contar história como um homem. Deus deu a habilidade de o homem fazer, né, as meninas desde muito cedo se sentirem amadas, a primeira referência masculina é. E hoje, quando eu atendo mulheres, o que eu percebo? Mulheres assim, que não tiveram, né, um pai presente, são mulheres que se envolvem nos tais dos relacionamentos tóxicos que provavelmente você já ouviu falar. Então, é muito triste essa ausência, né, essa carência, onde vai buscando e não vai encontrar nunca, né, porque o amor de pai é um e o amor, né, de um relacionamento é outro. Eu entendo que em Deus nós temos essas falhas supridas, mas a adolescente ainda é imatura, ela não consegue perceber muitas vezes o quanto ela precisa firmar a identidade dela em Deus, para que aí sim, Deus, né, ele está à porta e bate, ele não arromba, ele é muito educado. Então, assim, hoje é muito desafiador trabalhar a sexualidade. Deus, a cada dia, mostra o quanto é lindo, porque tudo que ele criou é lindo, ele não erra. As pessoas às vezes falam pra mim, né, mas eu acho que na sexualidade Deus não errou. O problema é que desde a queda de Adão e Eva nós sofremos consequências, e a sexualidade foi uma das coisas que foi, né? Tudo foi afetado, inclusive a sexualidade. Inclusive, então a gente colhe aí os frutos. Sou mãe de 3, né, e aí eu tenho plena convicção de que a educação sexual, ela só vem fortalecer porque eu sinto em casa isso. Hoje eu tenho de 14, uma de 7, uma de 5. Então, já estou na adolescência com os desafios, não só de vivenciar com o adolescente na constante mudança hormonal, mas também os desafios do que o mundo fala, do que os amigos falam, do que hoje o mundo onde estamos inseridos vive. Então, para mim, hoje, eu sempre digo, eu não vejo a adolescência e nem a maternidade como uma fase de videogame. Eu não gosto dessa comparação, porque não é que fica mais difícil. Eu acho que os desafios são diferentes. E aí, como eu gosto muito de lidar com o adolescente, né? Até antes de vir aqui, eu fui em outra entrevista e a produtora tem um filho adolescente. Aí, quando eu falei que era mãe de adolescente, aí ela, meu Deus, então tu tá vendo que horror. Aí eu falei, então, assim, como eu amo muito essa fase, eu não tô enxergando dessa forma, né? E eu acho que tudo que a gente coloca um empecilho, um problema, realmente se torna, né? Exato. Então, pra mim tá sendo, claro, tem os desafios, não vou tapar o sol com a peneira, mas são os desafios bons, porque a gente volta, né? É isso que às vezes me surpreende nas consultas, é que tem gente que parece que uma memória muito curta, se esquece que viveu isso, né? E sou casada com o Ricardo há 18 anos, o grande amor da minha vida. Hoje a nossa história acabou virando um testemunho, porque nós começamos a orar, tinha apenas 15 anos, a gente tá junto há 25. Uau. E foi meu primeiro namorado, né, nos casamos virgens, então temos, né, meus pais são pastores, então nós temos uma história de fato, hoje, né, que a gente sabe que é andar na contramão desse mundo, né, onde as pessoas estão, né, achando que isso não existe mais, né, onde a gente pode de fato mostrar com Jesus e por ele e para ele é possível.
Muito bom, muito bom. E já Deus usando realmente essa história linda de Sim. contramão do mundo Uhum. para usar hoje como um testemunho mesmo, como um farol para Uhum. iluminar a escuridão que a gente tem Sim. vivido, né? Muito bom. E eu queria já começar como pai de 3 crianças, fazendo a pergunta que eu acho que Clássica. todos os pais fazem. Recebo até com alguma frequência essa pergunta: qual é a idade e qual é a melhor forma de começar a falar sobre sexualidade com as nossas crianças? Certo. Primeiro, eu sempre coloco que todo assunto difícil, o problema não está no assunto, o problema está em Uhum, nós. muito bom. Então, para todos os pais que estão nos assistindo, né, eu ouço muito, Gabi, esse assunto é muito difícil. É. Gabi, Deus é pai, assim, algumas mães falam, né? A minha tem a idade da tua, da Helena a caçula, tem 5 anos, mas eu já fico pensando, quando chegar a adolescência, eu digo, amiga, Tem então, uma notícia. eu tenho 2 notícias, né? E todas as 2 são ótimas. A primeira é que a educação sexual ela começa desde que nasce, né? E as pessoas precisam entender que o fato de você falar os nomes, falar sobre as Uhum, funções aqui, né? Por exemplo, é o pipi, né? Aqui é o pênis. O ideal seria falar os nomes. Porque uhum. ninguém dá apelido para nariz, para cabelo, Sim, né? Então, por que a região exato. íntima tem que ter apelido? Mas eu Interessante. entendo que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Aham. Então, assim, até 5 anos, segundo, né, a nomenclatura, alguns estudos, você pode usar. Mas a partir de 5 anos, o ideal é que a criança saiba o nome correto. É vulva Uhum, e pênis. Ponto. Né? Então, assim, você tem um problema com esse assunto, resolva. uhum. Porque pode ser uma educação repressora, pode ser um abuso, né? Já falando numa forma de orientação, abuso não é só penetração, abuso é se alguém mostrou, se alguém pediu para ver, se alguém tocou sem o seu consentimento. E as consequências de um abuso, elas são muito diferentes. É. Cada um reage de uma forma. Então, o fato de uma pessoa, por exemplo, ter visto tinha um homem lá na minha rua que ficava mostrando o pênis na rua. Ah, eu vi, mas eu nem liguei. A minha irmã já não consegue se relacionar por causa dessa história. Oh, as pessoas, elas têm mania, Uhum. né, de achar que todo mundo tem que lidar da mesma forma. E aí tu é Sim. mestre nisso, né? Eu te ouço há muito tempo e a gente precisa entender que cada um trabalha, né, de uma forma, cada um reage a uma situação de uma forma. Então, respeitar o que o outro sente é muito importante. E aí, deixando algo claro, gente, se você sofreu um abuso, eu tenho pego muitas situações como essa. Ah, eu só tinha 5 anos, isso já tá resolvido, agora eu já tenho Uhum. 45, tá tudo certo. Não tá tudo certo. É. Então, assim, se você tem problemas em relação ao falar, ao ouvir, no seu casamento, não consigo conversar. Eu falo sobre tudo, menos sobre isso. É Deus te mostrando Uhum. que tem essa área na sua vida, que Sim. você precisa, além de entregar para Ele, né, de buscar por uma ajuda, uma autoridade espiritual para orar com você, buscar um atendimento psicológico, né? Eu sou fã do trabalho. Hoje eu faço a terapia sexual, mas eu sei até onde eu posso ir. Então, em muitos casos, quando envolve traumas, questões emocionais, eu Sim. encaminho tanto para psicóloga, por exemplo, vaginismo, que a gente sabe que tem a parte terapêutica, mas também tem a parte psicológica, Sim. tem a parte da fisioterapia pélvica. Então, hoje eu trabalho muito em referência contra referência, porque eu acho que ninguém é tão bom que não precisa de alguém. Então, essa referência, eu sei até onde eu posso ir, eu tenho muitas amigas que fizeram a mesma formação e escolheram trabalhar, mas eu não acho coerente. Eu acho que existem pessoas que têm, né, formações Sim. específicas, então, assim, se você tem um problema, e só pra fechar, porque é muito importante isso, e É. muita gente não entende. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Às vezes a criança nunca viu uma barata, mas só de ouvir a Uhum. palavra ela tem medo. Sim. Então, se você tem problemas com esse assunto, resolva. Sim. Busque por ajuda. Beleza, Gabi, resolvi esse problema, então agora vamos começar. Os pais se preocupam muito com o desenvolvimento da fala. O desenvolvimento, né, o caminhar. Ai, meu Deus, os saltos de desenvolvimento, se a criança está adequada. Quem se preocupa com a sexualidade? É. Né? São perguntas que a gente precisa se fazer. Eu ainda Exato. brinquei ontem com a Ari, falando até as músicas, gente. Uhum. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cadê a sexualidade? Cadê É. a região íntima? Não tem, não tem. E principalmente no meio cristão, a gente precisa entender que não é feia. Nossa, Sim. a Pepeca é feia. Ela fede. Que isso, gente? Ela foi uma parte feita pelo Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele não falou que a região íntima estaria fora disso. Uhum. Tá dentro. Então, até a forma como a gente se posiciona sobre isso, como a gente fala. Hoje eu vou tendo mulheres que o marido não pode ver, tem que ser no escuro. Imagina. Porque lá atrás,
A minha mãe, nossa, eu passei a minha infância inteira ouvindo a minha mãe dizer que era feio, que era sujo, que era errado, que a vagina fedia. Então, eu tenho pavor que ele chegue perto. Então, tu olha o quanto nós, enquanto pais, enquanto educadores, temos uma responsabilidade muito grande de passar aquilo que Deus fez. Sim. Porque Deus não erra, então tudo que ele fez é lindo. A Bíblia fala sobre isso, então nós precisamos fortalecer isso. Mas fortalecer pensando. Meu filho não vai estar comigo 24 horas. Então, filha, ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Gente, é repetição, não basta 1, 2, 3, é 10, 20, 1 milhão de vezes. Repetição, repetição e repetição. Educação sexual desde que nasce é você nunca trocar seus filhos na frente, né? Por exemplo, tem gente que troca no shopping, numa mesa. Gente, o mercado da pedofilia é o que mais cresce hoje em todo mundo. Cresce mais do que armas e do que drogas. E aí, quando eu posto algo sobre isso, as pessoas falam, ai, Gabi, pelo amor de Deus, a malícia tá na cabeça de quem vê. Mas é exatamente. Não é na nossa. Esse é um mercado muito sujo, muito feio. E assim, eu gostaria muito de estar viva para ver que isso acabou. Mas, infelizmente, os números são péssimos. Sim. A cada 4 segundos, uma criança é abusada no mundo. A cada 1 hora, 5 são no Brasil. 4 segundos, uma criança é abusada no mundo. Johnny, isso são 10% de denúncias. 90% não acontece. Meu Deus. Então, assim, a igreja precisa fazer algo. A igreja precisa se posicionar sobre esse assunto. E quando eu falo na rede social, algumas pessoas falam, ai, Gabi, ai, na boa, eu gosto muito de seguir, mas esse assunto é pesado. Se tu continuar falando sobre isso, ai, eu acho que eu vou ter que parar, amiga. E eu digo, olha, né, tudo bem, eu entendo. Mas enquanto a gente não falar sobre determinados assuntos, eles vão reinar. Então, a ausência da informação, a Bíblia fala, o povo perece por falta de informação. Então, quando, por exemplo, né, o meu livro, esse é o Segredo dos Girassóis. Deixa eu Teve mãe… aproveitar aqui pra… Ó, tô deixando pra abrir aqui na frente de vocês. Depois a gente fala um pouquinho desse aqui. Sim. Homem micro-ondas, mulher fogão a lenha. Esse sobre a sexualidade… Isso, do casal. Do casal, né? E esse aqui… Segredo que é o dos lançamento, Girassóis. Segredo dos Girassóis. Esse aqui fala sobre educação sexual. A proteção à infância, né? Que é a grande dor, assim, hoje, né? Então, quando eu escrevi esse livro, foi uma direção de Deus, de fato, para ajudar nessa questão da consciência. Uma das grandes perguntas era, Gabi, a minha filha tem 3 aninhos e chegou em casa perguntando qual a diferença dela pro amiguinho dela. Porque ela entrou sem querer no banheiro dos meninos e viu que ele estava fazendo xixi em pé. E por que ela faz sentada? Então, a maioria das mães pergunta, tá, eu vou ter que mostrar o pênis do pai? Eu vou ter que mostrar a minha? Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí, o desenvolver esse livro foi, de fato, fazê-lo como uma ferramenta. Sim. Tem uma imagem, não sei se dá pra pegar. Aqui? Quer abrir? É, porque senão eu posso pegar um aberto que tem ali. Abro agora. Deixa eu… Tem uma imagem que mostra que é o corpinho da criança e mostra a região íntima. E o tabu é tão grande, que nas igrejas, quando eu levo ele, e foi recente, né? A gente lançou agora dia 10 de outubro. Tem gente que fala, tá, mas aparece tudo, né? E aí a gente teve que deixar aberto. Isso é pra trabalhar a parte da autoestima, esse espelhinho. Então, aqui, ó, tem o corpinho que fala, né, sobre tudo, a cabeça, o olhinho e tal. E aqui é, de fato, o corpinho e aproximadamente as regiões íntimas. Então, sempre que você vai falar com uma criança para mostrar a diferença, se você não tiver o livro, busque no Google imagens em desenho. Sempre tenha esse cuidado, porque já aconteceu experiências de pais falarem, eu tava com ele do lado do meu computador e aí eu fui pesquisar. Já introduziu a pornografia. Exatamente, e hoje os dados são bem cruéis. Eu não sei se tu já mencionou sobre isso, mas hoje o primeiro contato, segundo os dados, se dá com 7 anos a pornografia. Então ninguém tá pronto, né, gente? Essa é a verdade, nem nós adultos, quem dirá uma criança. Então a idade para começar a falar é desde que nasce, trazendo esse assunto de uma forma natural. Se ele não é para você, mais uma vez, fortalecendo. Resolva, busque o porquê não é. Né? Eu também, né, como eu mencionei, meus pais são pastores, eu nasci num lar cristão. E às vezes na intenção de proteção. Sim. Sexo é sujo, é errado, é feio, é pecado, né? Era para proteger. Muita gente não conseguiu apagar essas coisas que ouviram durante muito tempo, estão num relacionamento, estão debaixo da graça de Deus, porém não estão vivendo o melhor de Deus para suas vidas, por não entenderem. E aí, quando a gente fala de sexualidade, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é uma energia de vida. Eles colocaram esse conceito mal sabendo que o Criador fez mesmo como energia de vida, né? E aí, quando o casal não está bem na sua sexualidade, isso influencia diretamente nos filhos. E aí é onde essa energia em casa foi muito engraçado, porque eu atendi um casal, aí com a graça de Deus, eles estavam já com
os papéis do divórcio, e rasgaram na minha frente. Foi assim, são experiências que só Deus para permitir, né, viver. E eles entenderam que tinham que trazer o filho para constar. 15 anos, moleque assim, gigante. Parou na minha frente, tia, eu quero te agradecer. Ele me agradecer. Primeira vez que eu tô te vendo, agradecer pelo quê? Aí ele assim, depois que a senhora entrou na vida dos meus pais, a minha casa de inferno virou um céu. Ah, Eu falei, meu Deus, sério? Aham. Não, é nítido. Eles não sabem, ele falou. Mas eu sei que eles estão vindo aqui há muito tempo, porque eu vi no celular da minha mãe, consulta com a sexóloga na agenda. E eu comecei a perceber que conforme eles iam vindo, as coisas iam melhorando. E aí eu comecei a entender de onde que estavam vindo as mudanças. Passaram 15 dias, os pais vieram no consultório. E aí eu me fiz bem de doida. Falei pra eles assim, sim, o filho teve, será, a noção, né, do que aconteceu com vocês? Aí os dois, graças a Deus, né, amor? Ele não faz nem ideia que a gente tava a ponto de se separar. Então, essa energia, ela é muito real e a gente precisa ter esse cuidado, porque tudo se trata de sexualidade. Então, a idade ideal para começar esse assunto é desde que nasce. E assim, vai escalonando. sim. A filha chegou em casa, tem 5 anos, disse que tá namorando, que às vezes é comum, né? E claro, a gente precisa ter muita cautela, porque às vezes o namorando vem de casa. Então, assim, às vezes é uma tia, às vezes é o avô. E aí, já tem namoradinho? E aí, nessa hora, a gente precisa se posicionar. Porque essas pessoas, lá no íntimo, elas não fazem por mal. Mas essa cultura, nós temos que erradicar isso. Criança não namora, criança não beija na boca. E quanto mais esses adultos fomentam isso no coração das crianças, a gente sabe que a nossa natureza é pecaminosa, que o mal, ele existe, ele não tá pra brincadeira. Então, a gente precisa se posicionar, né? Olha só, a criança não namora, não queria mais que você falasse isso pro meu filho. É uma situação, é delicado, é chato, mas a gente precisa tomar essa atitude. Se a criança trouxe essa demanda, filha, né? Muito importante. Toda pergunta difícil, precisa o quê? Primeiro você respira, né? Que eu sei, já chegou umas lá em casa que até eu, como sexóloga, parece que a respiração falta o ar, né? Então, primeiro você respira pra não ter uma apneia forçada. Cheira a florzinha, apaga a velhinha, como na época dos partos. E depois que você respirar, você volta à pergunta. Por que você tá me perguntando isso? Onde você ouviu sobre isso? Porque às vezes você vai se surpreender, nem tudo é o que parece. Não, a malícia e a maldade, elas não estão no coração das crianças. Porém, em uma igreja que eu fui recente, uma pessoa levantou para fazer uma pergunta e disse: ah, Gabi, essa daí pra mim não existe, porque tu não conhece meu sobrinho. Pensa num bicho que tem 8 anos e é malicioso. Eu falei pra ela: olha, o coração da criança é puro. A Bíblia fala sobre isso. Com quem ele está andando, o que ele está vendo e quem são seus amigos. É muito importante da gente entender. Se a criança ela está agindo de uma forma inadequada para a idade, a gente precisa observar tudo isso. Mas eu vou parar de falar, tu me corta, tá? Porque eu só vou, é uma metralhadora. Eu tô aprendendo aqui demais. Então, começa desde que nasce e vai fazendo de forma Sim, e assim, escalonada. isso. Veio as demandas, por exemplo, mãe, por que você beijou o pai? Uhum. Tudo isso é educação sexual. Sim. Eu queria muito que as pessoas entendessem que ele é um assunto de mesa. Exato. As pessoas acham que, agora vamos falar sobre… Sim. Não, é um assunto… porque realmente, e essa pergunta já vem meio que com esse conceito implícito, né? Uhum. Quando eu começo a falar, então eu vou marcar uma ocasião, eu vou marcar uma cerimônia ali, eu vou ter todo um ambiente para isso, né? E não, é desde que nasce e mesa. E aí tem os dois viés. Tem o viés da criança, que desde aprendeu a falar, ela já começa a perguntar, que os pais têm pavor, né? Tu sabe? Os pais têm pavor de criança que pergunta. Mas deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, agradeço a Deus. Porque a criança que pergunta, ela vai ouvir de você as respostas. A criança que não pergunta, né? Ela não é. E aí, assim… Parece que a gente tá… Ufa, não me perguntou nada. Olha, eu tô me livrando. Na realidade, e aí, tô com um problemão. A gente precisa falar que existe um perfil, né? Existe um perfil de crianças que são, assim, que são alvo dos abusadores. Quem são essas crianças? As tímidas, as que quase não falam, que são mais quietas, mais introspectivas, introvertidas. Crianças que não têm bom relacionamento com os pais. Então, se 90% dos abusos estão no ambiente familiar, por exemplo, vocês estão no almoço de família. E aí, dos 3 filhos, sempre tem, né? O que é… né? E aí ele vai, corre. Para com isso. Não vai. Ai, mãe, mas eu quero, né?
No momento oportuno, essa pessoa chega para a criança e fala: seus pais não te entendem, né? Mas eu te entendo. A maioria das pessoas, e aí não tem só o perfil da criança, tem o perfil do abusador. Uhum. E aqui, gente, eu vou falar algumas coisas e assim, com muito temor e muita seriedade, nós não podemos, assim, não é questão de generalizar e desconfiar até da sombra, mas Sim. infelizmente o mundo que estamos vivendo hoje Sim, está a assim. prudência. Então nós temos que entender, Gabi, mas na minha época, pois é, infelizmente, eu posso te dizer, eu tenho 41. Algumas coisas que eu vivia 5 anos atrás, eu não consigo mais viver hoje. Né? Então, as coisas mudam e nós precisamos mudar também. Então, desconfie de pessoas que não ficam com adultos, somente com crianças. Porque assim, você tá num ambiente onde tem criança e adulto, o adulto geralmente vai lá, dá uma brincadinha, mas depois ele vai, ele conversa com os adultos, né? Desconfie de adultos que não ficam com adultos, só com crianças. Mas é porque gosta, porque é cuidador, desconfie, né? Supervisione. Sim. Pode não acontecer nada, mas Supervisione. Desconfie de adultos que sempre têm chocolates, balas, doces no bolso. Porque geralmente eles, né, têm esse poder de persuasão e isso acontece com isso. Nunca, num almoço de família, em qualquer lugar, deixe seu filho ou sua filha sem a supervisão de um adulto. Por exemplo, tem um almoço em tal lugar com 30 adultos e 20 crianças. Nossa, as crianças estão se matando lá brincar, a gente vai ficar aqui. Faça um revezamento. A cada 10 minutos, um adulto vai lá e fica observando. Porque assim, tem adolescente que às vezes abusa. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo em igreja. Tá, Gabi, como que pode? Eu descobri que lá numa igreja, um adolescente abusou de não sei quantas pessoas. Infelizmente, esse adolescente sofreu um abuso por parte de alguém. Sim. Então, ele também precisa de ajuda. Porém, como que a gente vai melhorar isso? Além da informação, a supervisão. Então, principalmente em ambientes familiares, essa época de final de ano, festas, né? Vamos ficar atentos de que criança sempre vai precisar de supervisão. Não deixe seu filho ir no banheiro, em shopping, em igreja sozinho. Vá junto. Ai, Gabi, mas que trabalho. No mundo tereis aflições, não terei um parque de diversões. Meu pai adora falar isso. Porque ele diz, acho que a maioria dos cristãos, eles entenderam, né? Não foi o aflições. Um parque de diversões. Parque de diversões. Não, e realmente, são aflições, não diversões. Aflições. Então, assim, a maternidade a gente já sabe que ela nos tira da nossa zona de conforto. E assim, apesar de muita gente adorar falar as coisas ruins, pra mim, as melhores, elas se sobrepõem a qualquer uma ruim. Sim. E a gente precisa mudar isso, né? Ainda vinha conversando com o Felipe, conversei hoje de manhã com outro amigo, falando sobre isso. Se cada pessoa que vive algum processo na sua vida não ficasse fomentando só o que de ruim aconteceu, as coisas seriam totalmente diferentes. Por exemplo, eu às vezes estava na maternidade, plantão, tinha mulher que chegava segurando a cabeça do bebê, já em bebê saindo. Eu quero cesárea, meu médico tá chegando. Não vai dar tempo. O bebê tá saindo, não tem como empurrar de volta. Não, mas o parto é horrível, eu não vou suportar a dor. Cara, já coroou, tipo, a parte mais difícil já foi, né? Mas por quê? Tá tão enraizado essas experiências ruins das pessoas, as pessoas estão tão cheias, né? Por exemplo, eu atendo uma modalidade que eu amo, que é a consulta pré-nupcial. Os casais que vão casar, que são virgens, geralmente, né? Quem me dera casar com tantas informações como hoje é o que Deus me permite proporcionar. E a maioria fala, as mulheres mesmo estão assim, enlouquecidas, porque é uma dor que eu vou morrer, porque eu vou sangrar, nananã. Por quê? Porque nunca ninguém teve uma experiência boa pra contar, será que nunca? Não, eu sinto que às vezes, não sei se tu percebe isso, a esponja ela tem dois lados, tem um lado liso e o lado que gruda. Parece que nós, enquanto seres humanos, adoramos grudar as experiências ruins pela experiência negativa. E as boas... Parece que elas escorregam. E na maternidade não é diferente. As pessoas adoram contar. Porque tu não sabe. Porque a sexualidade na adolescência, meu Deus. Poxa, né? Eu tenho um irmão de 16 anos de diferença. Meu irmão hoje tem o privilégio de vê-lo aí ser líder dos jovens com mais um casal, casado, né? Eu vi ele passar pela adolescência. Um menino que a primeira menina que ele beijou foi a esposa dele. Então, assim, é possível. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a encontrarem referências. Cara, sabe qual é a referência na igreja quando eu vou falar para adolescente e jovem? É a galera que canta aí no mundo secular.
Cara, quantas referências você tem dentro da igreja, mas já foram apresentadas? Sim. Quantas igrejas estão falando sobre sexualidade? Hormônio e demônio, eles não são nem primos. E o povo adora colocar eles no mesmo lugar, né? Não, esse menino endemoniado, ele aí tava ali vendo uma televisão e apareceu uma mulher, já ficou com esse negócio. Poxa, explica que isso vai acontecer, né? Mas o que tu vai fazer, o ter a demonstração fisiológica, que bom que tem hormônio, porque eu tô na perimenopausa, olha, não é bom tá sem hormônio, não é bom, posso te garantir. Então, se tem hormônio, né, explicar que fisiologicamente isso vai acontecer, Sim. e isso não é demônio. Acho que Sim. até ele fala, né, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, né? Sim. É fisiológico, mas o que tu vai fazer com isso? É. Dar estratégias, como por exemplo, na adolescência, na igreja, uma das coisas que eu incentivo, cara, vamos fazer atividade física. Você vai cuidar do templo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e você vai aliviar esses hormônios. Se for preciso, anda de bicicleta de manhã, joga futebol final da tarde. Fugir da aparência do mal é ter uma rede de amizade, é contribuir de alguma forma na vida do outro, é ter uma autoridade espiritual que ore por você. Fugir da aparência do mal não é só simplesmente fugir. O fugir no mundo atual tá muito difícil. Numa academia, né, os teus olhos, tu às vezes tem que... Eu entro num programa de rádio secular com 2 meninos e uma menina, todas as terças, e meu Deus, tem dia que até meu pai fala, hoje eu levantei um clamor aos céus, que perguntas foram aquelas, meu Deus! E eles mesmo, tá, não são cristãos, e eles falam que tá muito difícil tu ir numa academia, um deles vai 11 horas da noite, que é o horário que não tem ninguém, para poder, de fato, fugir dessa aparência do mal. Então, se até as pessoas que não são cristãs estão reconhecendo, né, tendo aí escolhas, vendo possibilidades, nós precisamos dar aos jovens e adolescentes armas para poderem lutar essa guerra. Sem dúvida. E eu até queria fazer um parênteses aqui antes da próxima pergunta, para ponderar dentro dessa nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto família, sabendo que a sexualidade foi uma das áreas talvez mais demonizadas, mais negligenciadas por nós, e eu percebo isso dentro da minha área de atuação, que é a saúde, sobretudo a saúde emocional, que também eu percebo essa relação onde a igreja se cala, o mundo grita. Exatamente. Né? E aí ele grita, e não apenas grita, mas ele impõe padrões distorcidos. Isso, na nossa saúde emocional, é muito presente. A gente vê hoje essa pandemia de transtornos emocionais que, sem dúvida nenhuma, tem a ver com essa nossa omissão enquanto igreja, com tratar como tabu esse assunto, entregar pro diabo. E eu aprendi uma coisa, o diabo, como esse usurpador, enganador e como esse ladrão que ele é, que rouba coisas que não são dele, mas que se a gente entregar, ele vai pegar mesmo, ele vai se apropriar daquilo. Tudo que a gente fala, isso aí é do demônio, ele fala, então deixa comigo mesmo, né? É meu. É só a gente não dizer é de Deus e começar a dizer, não sei de quem é, o inimigo vai pegar. Eu entendi Romanos 11, todas as coisas são dele, por ele, para ele. A ele, nós estamos falando de Deus, Deus. São todas as coisas, são por ele e para ele. E há um trabalho em nós que é essa redenção de tudo na criação, porque não tem 1 centímetro de criação, não tem 1 milímetro, não tem um pedacinho do nosso corpo que não seja dele, que não seja de Deus e não tenha sido feito para a glória dele, né? Então, a nossa saúde emocional sofre por isso, mas a sexualidade eu acho que ainda foi mais entregue, assim, porque a gente tem esse tabu, é um assunto que a gente considera difícil, é algo que a gente não fala, e aí a gente vê hoje o impacto da sexualidade em todas as áreas da vida, né? Não apenas na sexualidade, mas como essa energia vital que afeta tudo. Dentro da psicologia até ficou famosa a psicanálise, que resumia quase todas as mazelas humanas a questões relacionadas à sexualidade. E claro que tem um monte de distorções ali, mas é inegável que a sexualidade afeta não apenas a sexualidade de quem está vivendo, mas ela afeta tudo. Então a gente tem uma responsabilidade como igreja, e por isso eu acho tão necessário, porque é quase impossível a gente ensinar sem material
de ensino. Sim, Deus, principalmente a assim, criança. A criança é lúdica, né? Deus fez assim, né? Ele poderia falar, ó, ensinem a humanidade com o que vocês ouviram, mas não é só uma tradição oral passada de pai para filho, não é só conselho. Eu vou deixar um material palpável e ele fez assim por meio de livro. Então, e aí, algo que tu tocou que é muito importante é os pais que estão aí nos assistindo, até avós, né? É a gente entender que nós precisamos muitas vezes quebrar um ciclo na nossa família. Porque eu ouço muito a frase. Eu não aprendi, ninguém me ensinou e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Nós somos todos sobreviventes. A nossa vida seria completamente diferente se a gente tivesse educação sexual. Todas as pessoas que procuram no consultório, eu pergunto, você já parou pra pensar? Escreve uma pergunta, eu dou um papel pra você pensar em casa. Como teria sido a sua vida se alguém tivesse te orientado? Quantas pessoas? Eu pergunto sobre a primeira vez foi um estupro. E as pessoas não têm noção, porque tipo, era meu namoradinho, ele foi lá e fez desse jeito, mas não foi um estupro, imagina. Cara, foi sem o teu consentimento. Não foi adequado. Então assim, a gente acha que porque foi na infância tá superado, né? Porque já passou muito tempo, não tá superado. E aí é um ciclo que tem que ser quebrado. E aí o livro, ele entra como uma ferramenta. Eu não tive, mas a partir da minha geração vai ter. Eu sempre falo, cara, nós precisamos ter em mente, faça história na sua geração, né? A partir de você, ninguém mais vai sofrer por falta de informação, né? Que essa ideia da redenção, de fato, né? Eu creio muito que onde entra a redenção, a gente tem não apenas um resgate de partes perdidas, porque é essa ideia da redenção, né? Do pegar de volta, do pegar e quantos irmãos e irmãs que eu não vejo vivendo uma vida incompleta, vivendo uma vida insatisfeita, descontente, porque tem pedaços. Quem não tá satisfeito sexualmente no casamento, e aí a gente vive uma grande hipocrisia. Tem pedaços lá presos, né? E vive uma hipocrisia, porque assim, hoje, no consultório, não vou falar de outras realidades, mas no meu consultório, a maioria das pessoas hoje está ou pensando ou já se divorciou por ausência de sexo. Isso está crescendo absurdamente. Só que o povo cristão, eles sabem que isso não é um motivo plausível perante a Bíblia para divórcio. Então as pessoas ficam o quê? Elas estão dentro da mesma casa, mas muitas vezes 2, como já peguei 3 anos, sem se relacionar sexualmente. As pessoas estão em pecado, elas não estão cumprindo aquilo que a Bíblia nos orienta. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, então de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? É sobre isso, né? Então é muito importante a gente entender que o fato das coisas não estarem boas, e aí eu vejo que tu fala muito sobre isso, a importância da gente entender que Deus levanta pessoas. Eu tenho plena convicção de que começou como um trabalho, mas se tornou meu ministério. E sempre que, assim, meu Deus, em avião, em qualquer lugar onde eu tô, eu vejo que Deus usa as situações pontuais para contribuir, mas as pessoas precisam entender a importância de buscar por ajuda. Sem dúvida. Nenhum casamento, ele vai para UTI do dia para noite. As coisas, elas vão acontecendo, a gente vai permitindo, né? Então é importante refletir. E olha esse caminho, né? O que acontece, a ação ou a omissão, os traumas ativos ou passivos que aconteceram na infância, e a falta de educação, a falta de preparação para uma sexualidade saudável, de alguma forma, deixa pedaços nossos fora do lugar. E aí a gente carrega tudo isso pro casamento. Então, é algo que começa lá na infância, que vai percorrer toda a vida, que acaba com famílias, que acaba com ministérios. Porque se a gente for olhar também quais são as principais causas de fim de casamento e o impacto do fim do casamento em tudo que envolve aquela família. E esses dias fim de ministérios. Eu atendi um adolescente de 15 anos que foi bem impactante para mim. Os pais marcaram a consulta de educação sexual e aí a mãe falou, eu preciso te falar um detalhe muito importante para essa consulta. Nós estamos extremamente preocupados porque ele falou que ele não quer casar. E aí a nossa cabeça já foi do Iapoque ao Chuí, né? E aí eu falei, não, calma teu coração, 15 anos, né? Poxa, pra que preocupar com casamento agora, né? As preocupações devem ser outras, tal. Enfim, tentei acalmar aquela mãe. Comecei a conversar pra saber, né? Toda consulta de educação sexual precisa saber aonde esse adolescente está. E aí que fique bem claro, né? A maioria dos adolescentes que eu consulto não são cristãos, porque os cristãos ainda têm em mente que uma consulta com uma sexóloga é ensinar a fazer sexo. Vai induzir. Ai, gente, na boa, né? A própria ciência traz que quando você leva informação, a chance, né, de
de acontecer, por exemplo, abusos, a informação ela liberta. Então é É. muito pelo contrário. Geralmente quem vai em busca muito precoce da sexualidade é por ausência de informação É. e por ausência de se sentir amado. Sim. É o oposto, né? A Sim. informação ela nunca vai estimular. Muito As pelo obras contrário. das trevas, os pecados, eles sobrevivem Sim, da escuridão. Né? exatamente. E a escuridão é um sinônimo da ignorância, né? E aí comecei a conversar com ele e tal, e nananã. E assim, é apavorante. Depois eu comento de outro caso sobre um menino que também, enfim, eu fico assim, quando eu não posso mais dizer que nada mais me surpreende. Porque eu continuo me surpreendendo. Ele olhou pra mim em determinado momento e ele falou: tia, eu não quero casar. Eu falei: sério? Fiz de conta como se eu não soubesse. Falei: mas por quê? Alguém machucou esse coração? Mas, né, é um coração tão jovem, tão bonito, como assim não quer casar? Se casamento é que os meus pais têm, eu prefiro não casar. Nossa, aí, meu Deus, eu fiquei muito impactada e assim, eu fui pra casa muito reflexiva, porque todas as oportunidades de atendimento eu vejo como uma forma de Deus também trabalhar na minha vida. E eu comecei a pensar: meu Deus, o que os meus filhos pensam sobre o meu casamento? Qual será a imagem que eles têm, né? E óbvio que eu tive que perguntar pro mais velho. E graças a Deus, tudo certo. Né? Mas, enfim, é algo muito sério. Quando a gente tem um relacionamento, a gente precisa entender que muito mais do que eu falar que casar é bom, as minhas atitudes, elas vão provar isso. Se eu falo, por exemplo, que, né, como algumas ouviram, que a vagina é feia, que ela fede, ó a perspectiva que essa criança já está tendo sobre a sexualidade. Né, outro adolescente que foi consultar, os pais levaram, porque estava namorando há 3 meses, 14 anos, e iniciar a vida sexual. Que eu já acho bem precoce, por sinal, né? E como eu fiz muitos partos no ano de 2013, eu fiz 43 partos de meninas de 13 anos. Eu questionei. 43 de meninas de 13. Jesus, amado. E aí eu sempre pergunto para os adolescentes, não na perspectiva de trazer medo, não. Eu trago como a questão da informação, porque a informação ela liberta. Então todo adolescente que consulta, eu sempre pergunto: você tá pronto para ser pai ou para ser mãe? E a maioria: não, tia, pelo amor de Deus, né? Pois é, mas os métodos eles são 99,9%. Você precisa saber que existe esse 0,01%. Porque isso é até com adultos, com qualquer pessoa. Não, mas eu já estou usando anticoncepcional? Não, tudo bem. Eu só estou te informando. Alguém já tinha falado sobre isso com você? A maioria responde que não. Eu falei: é importante você saber que isso pode acontecer. Porque o sexo, ele é algo, né, sério, que tem que ser vivido no momento certo, com a pessoa certa e na hora certa. Eclesiastes 3, né? Então, enfim, eu trago essa questão da consciência. Vi aonde esse menino estava e perguntei: o que o sexo significa para você? Ele falou: ah, tia, o sexo… Eu não tenho nem coragem de falar o que ele falou, mas… o sexo é o pênis na boca e o pênis na vagina. E o que a mulher significa pra você? Ela foi feita pra isso. Meu Deus. Aí, na hora, eu ouvi o Espírito Santo: pergunta sobre a mãe dele. Eu falei: ai, meu Deus. Eu falei: e o que a tua mãe significa pra ti? Aí ele assim: minha mãe é tudo. Eu falei: pois é, se a tua mãe é a tua referência como mulher, você acha que ela foi feita só pra isso? Ele: ô, tia, aí pegou pesado, né? Eu falei: pois é, ela é a mulher referência da tua vida. Eu falei: tu sabes que Deus criou a mulher com um intuito lindo de ser auxiliadora, aquela que está ao lado, né? E quando a gente fala, né, quando a gente vai para a Bíblia, é comparado como Cristo ama a sua igreja. Tu acha de fato que a mulher foi feita só para isso? Ele: tia, acho que eu estava viajando. Na verdade, ele é uma pobre alma que estava sendo educado sexualmente pela pornografia. Lá a mulher é um objeto, só isso. E não me surpreende de atender muitas vezes adolescentes que eu sei que têm um contato com o evangelho e os próprios pais apresentaram pornografia. Sim. No intuito de: vou te fazer homem. É muito triste a gente saber que a educação sexual tá vindo, né? Nunca a pornografia vai ser uma forma de orientar. Ela é totalmente inadequada. Ela coloca a mulher num lugar onde não foi o que Deus planejou para nós. Então, assim, são histórias que eu vivo, né? Que eu ouço. E com a graça de Deus, eu tenho a oportunidade de mudar um pouco nessa percepção. Eu atendi uma adolescente esses dias de 16 anos, que ela disse: olha, tia, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vou agradecer minha mãe. Foi o melhor presente que ela me deu, porque eu era uma cega sendo guiada por outras cegas. Meu Deus. Então, assim, é muito bom você saber que a informação, ela liberta, a informação, ela transforma. Mas para que a informação chegue, a gente precisa falar sobre isso. Sim. E aí é o primeiro… Não, por isso eu acho tão necessário. Se o método de Deus para ensinar alguém é através de livro, e a Bíblia é esse método de Deus para transformar, como é carente, como é necessário que a gente tenha bons materiais escritos
por pessoas cheias do Espírito Santo, com a nossa cosmovisão, porque nós precisamos assumir essa responsabilidade, né? Eu creio muito que Deus está edificando para si a igreja madura, a igreja pronta, preparada, que já se adornou, e isso fala sobre maturidade. Então, escatologicamente falando, eu creio que a igreja desse tempo tem que ser a igreja mais madura de toda a história da humanidade. A gente tem que olhar para o que a igreja já viveu e falar, peraí, nós somos a igreja que tem mais conhecimento, tem mais revelação de Cristo, que conhece mais, não só do que Deus tem para nós, mas do que o mundo está enfrentando, e a gente se posicionar em áreas que talvez a gente nunca tenha se posicionado, ou não tenha se posicionado como a gente pode se posicionar. Sim. E eu creio que a sua participação nisso, o seu ministério nisso, ele é indispensável e a gente precisa como igreja. E eu queria, de fato, desafiar todas as famílias mesmo, todos os pais, todas as famílias, e até você que ainda não é pai, porque não começa a hora que nasce. Quando nasce, você já tem que estar pronto, né? E aí, assim, o que o livro tem… A gente deixa pra aprender depois que, meu filho é adolescente, agora eu preciso aprender, não. E esse livro tem contribuído como uma forma de presente, porque assim, às vezes você tem determinadas famílias que se você disser, né, esse bate-papo tem que acontecer na tua casa, a pessoa vai dizer, né, que tem o quê? Se você dá um livro de presente pra criança, né, ele não foi, eu confesso, eu fiz o livro, a criança ela pode ler, mas eu fiz na expectativa, na esperança de ter um tempo de qualidade entre pais e filhos. Os pais lendo com os filhos, porque ele vai ensinar tanto os pais quanto os filhos, né? Quando você lê com o filho, por exemplo, aconteceu com a minha, tem a parte ali que fala do jogo do sim e do não, né? E aí fala sobre a questão de que se você não quer que alguém te dê um beijo, um abraço, você tem que dizer não. Você não é, né? Obrigada. E aí a minha pequena, mas lá na escola tem uma menina que ela não respeita. As pessoas não querem abraço, ela chega e dá abraço forçado. Então, quando você conta a história, a criança traz demandas. Então, por isso que é tão importante E claro, né? Meu pai usa muito a expressão que nós somos a geração cabelo ao vento. Então, é uma geração que está sempre correndo. Então, é a importância da gente entender que o tempo é uma coisa que não volta. Nossos filhos hoje, né? Os meus têm 14, 7 e 5. Ano que vem já vai ter 15 e vai, não volta. Então, esse tempo, né? É um tempo muito importante, muito precioso. E levar a informação fazendo esse caminho, né? O filho, eu falei do filho que pergunta muito, mas tem o oposto, o que não pergunta, que é o medo também dos pais. Meu Deus, não me pergunta nada. 10 anos é o limite. Não perguntou, você tem que falar. Você tem que falar. Então, assim, já tem reprodução humana na escola. Então, uma ótima estratégia é você pegar o livro. Filho, eu aprendesse tal coisa. Me conta, o que tu achou? Mãe, não quero falar sobre isso. Tudo bem. Só quero te dizer que se tu tiver alguma dúvida, a mãe tá aqui. Tu lembra que a mãe já teve a tua idade, né? Então a mãe tinha as dúvidas que tu tem. A mãe sempre vai ser um porto seguro para que tu pergunte. Gabi, eu não consigo falar isso. É por isso que Deus foi tão precioso. Ele uniu duas pessoas. Quando um não consegue, o outro geralmente consegue. Então, desse suporte, se não é a mulher que consegue falar, o homem consegue. Porque não tem, as pessoas me perguntam muito isso. Tem que ser a mãe para falar com a menina? Tem que ser o pai para falar com o menino? Não, gente. É por isso que Deus uniu duas pessoas, porque Deus já sabia das nossas limitações. E aquilo que um não consegue, o outro consegue. Vai se completar. Né? A questão da educação menstrual. É claro, a mulher menstrua, né? É muito mais fácil a gente falar de um processo que a gente vive. Mas eu conheço casas onde a mulher não conseguiu e foi o marido que falou. E tá tudo bem, porque educação menstrual é você ofertar a informação, né? É muito comum, às vezes, né? Esses dias uma amiga minha, meu filho de 3 anos entrou no banheiro, tava trocando absorvente, vai, sai daqui! Falei, amiga, aproveita a oportunidade, o útero é uma casa, você não limpa a casa? Então, o útero tem uma limpeza, essa limpeza é em formato de sangue é vida, é algo do bem, quer dizer que não tem bebê, né? Você não vai ter irmão, né, irmã? E o sangue, ele é um símbolo de que há vida nesse corpo, né? Tratar que é uma coisa que acontece, é uma limpeza uma vez por mês, que é algo que a mamãe não tem dor, né? É algo saudável. E no caso da menina, quando crescer, você vai passar por isso. Cuidado com o que você fala, por favor. Tem adolescente, né? A gente já é a era mais ansiosa do mundo, né? À toa que tem 365 vezes na Bíblia de formas diferentes, não temas. E tem muita mãe. A menina tem 8 anos, tu espera só. Quando chegar a sua vez, tu vai ver que horror. A menina nem está lá e já está morrendo de medo dessa fase. Cria uma catástrofe mental. Não, se a menina tem medo, porque tem umas que querem muito, mas tem a galera que tem medo. Então você olha pra essa menina e fala, filha, seu corpo vai gerar vida.
né? Seu corpo, isso é uma bênção, isso quer dizer saúde, isso é sinônimo de saúde. Então coloque o lado bom, não como um jugo, não como um peso. A criança menstruou cedo, te prepara, agora você já pode engravidar. Não, você menstruou, mas você continua sendo criança, tá tudo bem, você pode continuar brincando de boneca, apesar de que hoje tem muitos recursos para evitar essa menstruação tão precoce. Mas nem todo mundo tem essa clareza e, infelizmente, né, como eu soube recente de uma amiga, a filha menstruou com 9 anos, né, muito precoce. Mas, enfim, já que aconteceu, não dá para voltar, mas pelo menos daqui em diante a gente pode trabalhar isso, deixar de uma forma mais leve. Para quem a filha já está nesse processo, porque se você vai no pediatra, o pediatra já avisa, no máximo até ano que vem isso vai acontecer. Faça kits. Deixa no carro, deixa em casa, deixa na mochila, um kit com 2 absorventes, uma calcinha, um Buscopan para dorzinha, para cólica. Deixa essa menina segura de que se acontecer numa hora que você não está, tá ali. Ela tem a informação, ela tem o kit. E claro, quem tiver a oportunidade, né, gente? Hoje a educação menstrual é algo que se faz emergencial não só para as meninas, mas também para os meninos. Nós criamos homens valorosos com informação. Pegue seu filho ali de 9, 10 anos e oriente ele o que é menstruação, né? Fala dessa limpeza dura, não precisa falar que é casinha, que ele já não tá mais nessa fase. Mas oriente ele. Se a sua amiga na escola, você perceber que a roupa tá suja de sangue, não ri. Imagina você, né? Se fosse você, é uma situação delicada, faz parte da intimidade. Se você tá de casaco, tira seu casaco, dá para ela amarrar na cintura. Seja cordial, seja gentil. A gente gera homens gentis orientando. Ninguém nasce. Tem o exemplo arrasta, né? E recentemente eu li algo muito forte. A forma como você trata a sua esposa e a forma como a sua esposa te trata, ela é um fator determinante para suas filhas buscarem esse tipo de homem e para o seu filho buscar esse tipo de mulher. Então, se o homem ele é um grosso, se ele trata mal a esposa, automaticamente, infelizmente, muita gente não consegue quebrar esse ciclo. Ele só se repete. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, muito grande. Não que, assim, os casamentos serão perfeitos, que não terão problemas, não é isso. Todo mundo tem. Mas nós precisamos entender a seriedade que tem quando a gente tem filhos. Eu digo que eles são anjos na Terra. E eles estão a todo momento nos observando e nos dando uma oportunidade de sermos melhores. Muito bom, muito bom. Então, é necessário... E aí eu queria até pegar um gancho no que você falou lá no início, que quando é difícil pra gente falar sobre esse tabu, geralmente ele aponta para alguma coisa difícil dentro de mim, né? A boca é a porta do coração. Então, se eu não quero falar, muito provavelmente é um assunto que eu preciso resolver dentro de mim, né? E tudo que não é redimido dentro de mim, é comum que seja repetido fora de mim, né? Eu vou projetando aquele problema e eu creio que muito do problema da sexualidade, do jeito que ele tá, por que é do jeito que é hoje, parte desse lugar de uma ferida e uma geração que vai sendo ferida ou educada pelo abuso ou educada pela pornografia, que é um outro tipo de abuso. Para mim, é um abuso sexual contra o cérebro de uma criança que contempla aquilo. E pra gente educar adequadamente, a gente tem que tratar. Então, não é só sobre como eu falo com os meus filhos, é sobre como isso está resolvido dentro de mim. E creio eu que, nesse sentido, esse livro aqui, ele contribui muito e ele abre uma série de considerações no nosso coração. E esses dias eu estava lendo, semana passada eu estava lendo o texto de 1 Coríntios 6, em que Paulo está falando sobre o cuidado com o corpo. E aí ele menciona o pecado sexual como um tipo de pecado contra o corpo que exige um tipo de atenção diferente, né? E eu vejo que a Bíblia, ela não negligencia o assunto sexualidade de forma nenhuma. Pelo contrário, ela traz um protagonismo para esse assunto, o que deve ser um protagonismo para gente, não no quesito inibitório negativo do pecado sexual, mas por que essa questão é tão importante? Por conta justamente do oposto, do ganho, da beleza, da pureza sexual. Porque Deus se preocupa, ele se alegra. Exatamente. E aí eu me lembro de um pastor dizendo algo que marcou meu coração. Ele falou assim, a gente tem uma forma de se relacionar com a sexualidade que é complicada. Aí ele falou, essa frase eu achei interessante. Ele falou, é pecado, muito pecado, o sexo fora do casamento. Mas é tão pecado quanto a ausência de sexo dentro do casamento. Porque Deus justamente te
Deu de fala, presente. não faça fora, porque Você é um tem dentro. presente exclusivo pra dentro. Então, se você, eu não cometi fora, mas lá dentro você tá tratando como comum algo que é muito especial, você tá sendo negligente com essa área, você também está pecando. Uhum. E aí ele disse isso, eu falei, poxa vida, aí subiu bastante a régua, porque não é só sobre Não. o que eu fiz de errado, mas sobre o certo que Exatamente. eu não fiz, né? Então é uma área importantíssima em todos os seus níveis, E aí, né? essa questão da energia, a gente sabe que ela perpassa pela nossa casa. Uhum. É nítido. Assim, os casais que olham para essa área da sua vida, alguns relatos que, assim… minha filha estava extremamente irritada, minha filha não conseguia dormir. E assim, não dá pra generalizar, né, gente? Não dá pra dizer que tudo isso tem a ver só com isso, né? Nós somos feitos de muitos Sim. fatores. Mas tem muitos casais que dizem que a hora que eles melhoram essa área da vida, porque eles também ficam melhores e automaticamente tratam melhor os filhos, têm mais paciência. A ausência disso, a não liberação desses hormônios que a gente faz durante, né, após um orgasmo, a relação sexual, eles são necessários pra nossa vida. E aí a pessoa não faz a liberação, a pessoa não faz uma atividade física, então fica tudo trancado. Exato. E a irritabilidade, o desconforto, acontece. Então a casa, ela sente. Porque quando fala de energia, o povo que é meio crente fica… como assim? Negócio meio como assim? místico, meio esotérico. Mas não, gente, não, calma, né? A gente precisa entender a seriedade que esse assunto tem, e é isso que tu comentou. A gente tem que entender que todo assunto difícil, quanto mais… o nosso coração, ele é, né? A Bíblia fala, ele é corruptamente enganoso. Então a gente tem essa tendência de procrastinar. Depois eu resolvo isso. A maioria, quando chega no consultório, fala… eu tô aqui pra vir aos 2 anos. Nossa, faz 1 ano e meio que eu tô pensando, mas aí a gente foi deixando, a gente foi dando outras prioridades. E aí o grande problema é, né, agora chegando aí começo do ano, a gente planeja o nosso trabalho, a nossa casa como um todo, os filhos, e aí tá tudo planejadinho, tá tudo, eu brinco, tá no planner, né? Eu atendo muito casal que empreende junto, e aí eu falo, e aí, o que tá na agenda? Tá todos os compromissos, o sexo tá na agenda? Não, eu falei, pois é. Aí quando ele não acontece, ele mexe em toda a agenda, porque a irritabilidade… Né? Então a gente precisa entender a seriedade que tem, entender como um presente, né? As mulheres que estão aí assistindo, se o sexo é um problema pra você, se você entende, tipo, pra que Deus criou, eu ouço frases, né, como essa, porque onde é que Deus estava com a cabeça quando ele criou? Mas que, né, papagaiada é essa? Meu Deus, né? Nós precisamos entender que em tudo há um propósito, e o sexo, ele é um presente, mas dependendo da forma como você foi apresentada, como você ouviu, tudo isso é um fator determinante de como você o vê. Então olhe pra essa área, vá em busca de ajuda, né? Ninguém é tão bom que não precise de alguém. Busque por profissionais que tenham princípios. Eu pego às vezes alguns BOs assim bem grandes, porque cada um orienta mediante, né, a sua crença. Sua cosmovisão, ela transparece. Exatamente. E aí, assim, às vezes algumas indicações fogem dos nossos princípios. E aí eu vim até conversando com o Felipe. Quando você tem uma base, né, uma base teológica, quando você tem uma base firme em Jesus, a pessoa pode até te falar que você precisa fazer aquilo, mas o Espírito Santo fala, isso aí não. Mas quem não tem, e a gente sabe que muita gente infelizmente não tem. Então qualquer coisa que fala, a pessoa lá falou, tem que fazer, né? Então esse é o momento que a gente vive, esse é o momento onde você precisa entender que às vezes a sua filha de 5 anos vai chegar perguntando o que é sexo, e você vai ter que orientar. Orientar de uma forma lúdica, adequada para a idade, mas você vai ter que falar. Porque respostas como, amanhã a gente conversa, teve um adolescente que eu cheguei a marejar os olhos. Porque ele sentou na minha frente e ele falou, nossa, faz 8 anos que eu espero por essa conversa. Mas eu esperava ser com a minha mãe. E aí o olho dele encheu de água, o meu também, porque assim, não tem como a gente não se colocar no lugar. E eu sei quando a gente espera, né, eu sou uma pessoa que eu tenho uma amizade muito legal com a minha mãe é jovem, eu tenho 41, ela tem 61. Então assim, tem situações do meu coração que eu converso só com ela, além de minha mãe é minha pastora, né, minha mãe, os dois são pastores. E eu sei o quanto seria frustrante esperar pra conversar algo com ela e ela não me ouvir, né, então não tem como a gente não se comover com situações como essa. Eu entendo que essa mãe fez o melhor que ela pôde, ela não conseguia, ela pagou uma consulta. Mas entenda que muitas vezes assuntos difíceis como esse, Deus está te dando a oportunidade de você sobrepor as suas dificuldades, porque nem tudo é fácil de falar, né? Para mim, eu entendo que assuntos como racismo, como ansiedade, como depressão, como sexualidade, para mim são tranquilos, porque eu vim de um lar onde eu ouvi. Mas para muita gente, para muitas igrejas, não é. Né? E aí, tudo que é difícil, como tu falou, ele vai ficando na escuridão, fica num lugar onde ninguém fala. Então, aproveite, veja como uma oportunidade que Deus está te dando. O filho trouxe, você não vai ser menos mãe ou menos pai se você olhar nos olhos, olha,
Eu não sei como te responder isso agora. Porque a maioria… Eu não sei o que se passa, não sei se tu percebe isso. Como que eu vou dizer que eu não sei algo? Cara, tá tudo bem, a gente não é obrigado a saber tudo. Tem coisas, por exemplo, tem consultas de educação sexual com adolescente que eles trazem umas siglas que eu falo assim, ó, me dá Peraí. só um minutinho. Porque essa daí eu não ouvi, eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu não sei, eu não sou obrigada a saber tudo. E essa humildade aproxima o nosso coração do coração Com dos filhos, né? certeza, não só Porque eles deles, veem mas verdade em nós, até dos eles veem pacientes. coerência, né? Porque aí um adolescente falou, não acredito que tu não sabe. Eu falei, deixa eu pesquisar. Ele, não, deixa que eu te ensino. Eu falei, então tá, vamos lá, aprender comigo mesmo, né? Então, assim, ter esse coração disposto a reconhecer, né? Poxa, filho, a mãe não sabe, mas amanhã, em tal hora, né? E aí é o que aconteceu com esse, ele esperou 8 anos. Amanhã a gente conversa, outro dia a gente fala sobre isso. A palavra é algo que eu aprendi com o amor da minha vida, meu avô que faleceu em janeiro. A palavra é algo de mais precioso que Deus nos deu. Então, se você deu a sua palavra, cumpra. Se você foi pesquisar e ainda não achou a resposta, filho, pelo amor de Deus, a mãe foi estudar e não deu. Não deu, ainda não tô preparada para essa conversa. Mas entenda que se você demorar muito, por um comando de voz, o seu filho vai em busca da informação. E isso é muito sério. Porque o trauma pode ser algo que eu ouvi, ou o trauma pode ser algo que eu deixei de ouvir, mas precisava ter ouvido, né? E eu creio que nessa área da sexualidade, a gente tem inúmeros traumas relacionados a coisas que a gente ouviu e não era para ter ouvido. Muitos. Tem algumas terapias que a gente vai conversando sobre isso, e tem algumas que às vezes na hora não vem nada, mas eu dou algumas tarefas e algumas trazem uma lista. Nossa, Gabi, eu parei para pensar e eu ouvi a minha avó dizendo, hoje eu não escapo do teu vô. Sexo é uma coisa horrível. O sexo Deus fez para o homem, a mulher nunca precisou. Então são frases que, assim, é porque ninguém se permite pensar sobre isso. E é o que você estava falando, não tem nada de mais poderoso do que as palavras, né? Muito, muito. Então, assim, se permita, né? A palavra hoje é se permitir, né? Pegue um papel e uma caneta, ouça seu coração. Infelizmente, nós não fomos criados, nem os homens e nem as mulheres, para pensar sobre nós. Eu falo muito nas palestras para mulheres que é como se… É muito automático, é como se ligasse um botãozinho em nós, né? Você vai ficando adolescente, você vai ouvindo, né? Você vai cuidar da sua casa, dos filhos, do marido, do trabalho, só falta alguém soprar. De você não precisa. Então, tudo que é para nós, isso não é só a mulher, o homem também. Então, a gente tá sempre, quando é para nós, não vou pensar sobre isso. Não e a gente associa isso até ao cristianismo, né? Como se o convite do evangelho fosse um convite, agora você vai cuidar de todo mundo, mas você vai… Eu creio que é uma distorção, é um entendimento equivocado do negue-se a si mesmo. E a gente coloca um negue a si mesmo no lugar, em vez do negue-se a si mesmo, né? Porque, para mim, o negue-se a si mesmo é não se entregue aos seus prazeres, não se dê a você. Mas a gente talvez tenha transformado isso em você não importa, abandone a você mesmo, você é menos importante do que os outros, e isso vai gerando em nós um autoabandono, né? Uma negligência para com… E aí esses dias alguém me perguntou assim, né? Mas como é que eu vou me amar se a Bíblia me diz que eu tenho que odiar a mim mesmo, que tenho que odiar a minha própria vida? E eu falei, peraí, vamos parar para pensar. Se Cristo me ama, eu posso olhar para ele e falar, você tá errado? Porque aí é como se eu estivesse dizendo, eu não vou amar o que o Senhor ama. E aí tem alguma contradição muito equivocada aí pra mim. Porque eu creio que… E aí até é o nosso lema aqui, que saúde é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, desejar o que Cristo deseja. Então, se Cristo viu valor em mim, e se Ele me ama, e se Ele cuida de mim, é um sinal de que eu preciso amar o que Ele ama, cuidar do que Ele cuida. Então, não posso viver essa vida. Tem um devocional que Deus falou muito comigo. Eu sempre tive problemas de autoestima e venho de um lar, assim, um pouco disfuncional, né? Minha mãe e meu pai se separaram, tinham 1 ano e 7 meses, não conheciam a Jesus. Eu digo que eu nasci no lar cristão, porque minha mãe se converteu, eu tinha 4. Então eu nunca experimentei, nunca fui numa balada, eu nunca vivi nada de fora. Então eu me considero nascida. Mas a minha mãe conheceu a Jesus, nós tínhamos 4 anos, e dos 4 aos 7 ela tentou falar de Jesus pro meu pai. Mas, infelizmente, né, a gente não sabe, porque ele faleceu no hospital. A gente, de repente, lá, uma enfermeira, um médico, alguém pode ter pregado Jesus, a gente não sabe, né? Mas ele faleceu, eu tinha 7 anos. E aí depois eu ganhei de presente, Jesus me deu, que é o meu pai hoje, que me adotou, né? Que, enfim, é um amor que tanto eu tenho por ele, quanto ele pela minha vida, inexplicável. Ele que eu falo que é o meu pai, que é pastor, né? E é importante a gente entender que
independente da onde viemos, a forma como nos vemos, essa identidade criada em Deus, não necessariamente o fato de ter nascido num lar cristão, te diz que tu estás bem resolvido em Sim, todas as sim. áreas. E aí, num devocional, adulta já, velha, aquele versículo, amar ao próximo, a gente acha bem desafiador, e realmente Sim. é, né? E o coma a ti mesmo. Como é difícil. E aí, essa parte B, Deus me pegou pelo colarinho, né? Tu tens… Filha, tu não te Sim, ama… porque vai ser o padrão, né? É o como. O Como eu não é. vou dar água para alguém, É. como eu vou ofertar na vida de alguém se não tem nada no meu copo. Sim. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia, ela é repleta de interpretação. E é onde é tão desafiador viver com Deus. E na sexualidade, o grande problema foi esse. Porque é a foi parte mais íntima da gente. Sim. Então, até pro cuidado com a gente já tem um desafio. Cuidar do corpo já é um desafio. Mas é algo mais externo. A submissão, palavras que foram distorcidas com o passar do tempo e geraram essa casca grossa em tudo que envolve a sexualidade. Então, hoje, eu vou te dizer, tem igreja que eu vou que, assim, na hora que as pessoas me recebem, o pastor ou o líder dos jovens ou dos casais, tem gente que chora. Porque diz que ora há 2 anos por esse momento. E às vezes eu sinto como se eu estivesse entrando naqueles matagal, que nem o pessoal conta, assim, das igrejas fundadas, né, antigamente, que tinha um mato bem alto e eles foram cortando o mato para construir a igreja. E é assim que às vezes eu sinto, sabe? Porque durante tanto tempo foi um assunto tão negligenciado. Sim. Tem tantas pessoas que oram meses, anos para levar alguém que fale sobre esse assunto, para trazer clareza, para trazer luz. E enfim, assim, eu me sinto privilegiada. Não, eu louvo ao Senhor por nós como igreja estarmos hoje abrindo os olhos para isso. Eu creio que é uma obra do Espírito mesmo em nós, uma maturidade do Espírito, né? E aí, eu queria te perguntar isso antes da gente encerrar, porque eu acho que muitos dos nossos irmãos que estão acompanhando agora, talvez estejam com o coração assim, puxa, talvez eu não tenha prestado atenção como deveria prestar nessa área. Talvez realmente eu tenha deixado isso em segundo plano, como uma coisa menos importante. E eu entendi que isso afeta muito a minha vida. Realmente, eu quero corresponder a isso. Que sinais… Porque você até falou, o pessoal fala, poxa vida, eu devia ter vindo 2 anos atrás, devia ter vindo 3 anos atrás. É bem comum. 2 coisas que eu gostaria de perguntar. Quais sinais indicam que alguém precisa, não apenas procurar, porque isso aqui eu acho que é para todo mundo. Isso aqui é, assim, todo ser humano precisa desde a infância já. Mas procurar uma ajuda profissional de uma sexóloga, de alguém que é da área da sexologia. Então, quais sinais você acha que seriam importantes para a pessoa já, opa, eu preciso. E segundo, onde encontrar… E aí fala um pouco do seu trabalho e do que mais você acha que pode ser interessante para o pessoal poder encontrar ajuda. Os sinais, eu costumo dizer que, assim, no casamento, sim, até 3 meses. Geralmente é o ponto, assim, que eu coloco que aí uma luz de ambulância, uma sirene começa a ligar. Se em 3 meses, problemas como a comunicação, a ausência do sexo, o próprio relacionamento, a administração da maternidade versus paternidade, o fato da chegada dos filhos. Hoje, né, eu até coloco como sexóloga materna, porque eu atendo muitas mães, e o fato de ter 3 filhos, isso aproxima as pessoas. E eu, de fato, não acredito que os filhos vieram para prejudicar a vida sexual dos pais, para prejudicar o casamento. A Bíblia traz os filhos como herança, né? Como flecha. Sim. Então, flecha, ela é uma aljava, ela vai longe. Herança é presente. Então, eu não acredito que eles vieram para isso. Não é para empobrecer nenhuma nunca. área da vida, inclusive a sexual. Não, e não nunca. é para travar, porque é uma flecha, né? Nunca. Então é para lançar mais longe. Então, assim, se você percebe que nos últimos 3 meses, que geralmente a galera já percebeu faz muito mais, né? Se em 3 meses você não conseguiu sair do lugar onde você está, e aí, assim, a indiferença é um sentimento colecionado. É muito triste entrar em casa e sair e ser invisível. A gente vai, infelizmente… Quando a gente não está bem com o nosso cônjuge, a maioria, ou ela encontra um refúgio no trabalho, então eu trabalho 12, 15, 18 horas, ou eu encontro refúgio na igreja. Sim. E aí, assim… E aí parece que tá tudo tão bem, né? Porque aumentou a busca pelas coisas de Deus. E aí, assim, cuidado, né? Seu primeiro ministério é a sua casa. Então,
É lindo servir ao Senhor, mas a gente tem que servir primeiro em casa. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão. O casamento não tá bom, né? Se pergunte, não precisa perguntar para os seus filhos, mas se pergunte: meu casamento tá gerando desejo ao coração dos meus filhos hoje de ter um, né? Não, a gente nem tem filho, a gente já não se entende. Então, vamos buscar, né, a solução. Quem procurar? Você pode procurar o líder de casais, você pode procurar o pastor e você pode procurar uma sexóloga se o problema for relacionado à comunicação e à sexualidade. Tem pessoas que não é nenhum dos dois, tá? Mas as pessoas seguem no Instagram e aí tem uma afinidade, vão e procuram. E tem muitos casos que às vezes eu preciso encaminhar, porque de fato é um atendimento pastoral. Mas o fato do casal desabafar para alguém primeiro e ver que, tipo assim, nossa, nosso problema não é o pior do mundo. Porque tem gente, né, enfim, eu costumo dizer que o diabo é muito sujo. E ele usa, assim, de coisas muito pequenas para trazer o jugo, para trazer peso, fardo. Só que as pessoas que estão hoje na frente de uma igreja, e eu sei pelos meus pais, são pessoas que geralmente elas não escolheram estar ali, elas foram levantadas por Deus. Então esse auto-julgamento, ele é muito mais dolorido do que às vezes o próprio julgamento de outra pessoa. Se vocês não estão bem, e muita gente, principalmente, por exemplo, envolvimento com pornografia, eu recebo muitos casais cristãos com problema, e eu falo, olha, eu vou acompanhar aqui. Tem casos que eu preciso encaminhar para um psiquiatra, porque tem muito tempo de vício, vai precisar de um ansiolítico. Tem toda uma desregulação medicação para ansiedade. bioquímica do cérebro. Sim, e aí assim, eu vou precisar que você seja acompanhado por uma autoridade espiritual. E aí nessa hora, como que eu vou contar? Vai me tirar dos meus cargos? Eu sempre digo, olha, eu tenho vários casos aqui, nem todo mundo sai dos cargos, às vezes por uma opção, nem é tirada, a pessoa mesmo prefere tratar o seu coração. Mas não pense nisso agora, pense no seu relacionamento com Deus. É sobre isso, né? No caso das mulheres, se você tem problema na autoestima, se você tem problema de como você vê o sexo, não consegue falar sobre ele, né? É o momento de buscar por ajuda. Para pais que não sabem como começar essa conversa, invista num livro que é uma ferramenta. Investi no livro, agora vem um monte de perguntas. Socorro, o que eu faço? Tem a consulta para tirar dúvidas, né? Enfim, você pode também levar, se é um adolescente, os pais preferem levar adolescente do que eles consultarem, que não fica de bate-bola, né? Eu vou lá, tiro as dúvidas, ele me traz outras dúvidas. Eu tiro, vou lá, né? Eu vou trazer ele aqui de uma vez, que ele já tira todas as dúvidas, né? Para quem é líder na igreja, a consulta pré-nupcial, hoje, assim, eu tenho feedbacks, por exemplo, no ano passado casou um filho de pastor da Bahia, onde se casaram 12 casais, e ele disse, olha, eu tô aqui, e eu sei que esse mérito não é teu, é Deus quem te deu, mas eu tô aqui pra te dizer que nós fomos o único casal, que a nossa lua de mel foi uma bênção, e eu acredito que é pela informação. A informação, né, o tirar a obrigatoriedade da primeira vez, o uso de um lubrificante, né, o beijar que molha o gramado lá de baixo, né, coisas muito pequenas, mas que podem fazer a diferença, e é de fato a informação. Então, hoje as modalidades de consulta que eu atendo são essas, né, faço as palestras, se de repente, né, quem tá aí nos assistindo quiser levar para Ministério Kids, né, a igreja hoje, gente, ela tem uma porta de entrada absurda, porque se 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar, essa criança pode se sentir num porto seguro chamado igreja. Ela pode contar para a professora. Tem uma ferramenta aqui que você pode buscar na internet, se chama Semáforo das Cores. Aqui a gente colocou como jogo das cores para ficar um pouquinho diferente. Você pode colocar a criança no chão, comprar papel pardo e você vai desenhar ao redor do corpinho da criança. E claro, depois de contar, né, a história, você vai contar para ela que aonde estão os pontinhos verdes é onde as pessoas podem tocar, né? Como se fosse um semáforo verde. No amarelo, opa, eu tenho que prestar atenção. E no vermelho, não pode. Gente, essa ferramenta, ela tem sido utilizada, né? Uma pessoa que eu conheço fez com a filha de 2 anos, que julgou, assim, eu vou fazer, mas ela é muito novinha. Vai entender. Ela apontou todos os lugares e ela pintou. Sem conseguir pintar, né, o quadradinho, o triângulo, mas ela pintou do jeitinho dela, sinalizando que naqueles lugares não poderia. Então, assim, a gente precisa se munir mesmo de informação, ser intencional, né? Hoje em dia, a gente ouve muitas pessoas falando sobre posicionamento. E isso até pessoas, assim, do mundo secular. E eu entendo que nós, enquanto cristãos, precisamos também nos posicionar, mas nos posicionar baseado na Bíblia, nos recursos, trazendo aos nossos filhos que nós somos o porto seguro, é em nós que eles vão precisar, vão encontrar a solução para as suas dúvidas, ainda que não seja você, que você leve, enfim, né? Ajude seu filho a encontrar referências na igreja, pessoas que sejam...
que entendam, né? Que conseguiram, por exemplo, poxa, aconteceu recentemente. Gabi, meu filho tá lutando contra a pornografia, eu não sei mais o que eu faço. E aí eu dei os caminhos, e aí perguntei, tem um jovem na igreja que tu sabes que já passou por isso? Tem, mas eu não sei como falar. Eu falei, peça pro seu marido, traga ele. E assim, depois ela veio chorando me dar o feedback de que esse irmão teve uma conversa com o filho. E assim, foi transformador pro filho dela saber que alguém que tem um ministério na igreja já passou por isso. Porque o diabo, ele adora, né? Ele é acusador. Então, quando um adolescente está sofrendo com isso e os pais não sabem como conversar, ele usa disso para tirá-lo da igreja. Você é um pecador, você não vai fazer nada certo mesmo. Você não pertence a esse lugar, você não é digno desse Exatamente. lugar. Aí ver alguém que está num ministério, ele ou que a pessoa com quem ele conversou é um levita, né? Adora a Deus, ele, poxa, se ele já passou por isso, então também eu vou vencer. E aí, né, o menino acatou as sugestões que eu dei de quando você estiver, né, se sentindo assim, vai fazer atividade física, ligue para alguém que você confia, se você está se sentindo tentado, né? Gente, TikTok não é rede para crente, preciso falar. Então, assim, né, se você tem filho adolescente, cuidado com o TikTok, né? O Instagram ainda é baseado mais ou menos no que você curte, no que você pesquisa. Agora, o TikTok é uma terra sem lei. Então, assim, lá, infelizmente, os conteúdos, eles são muito pesados e é difícil você fugir da aparência do mal acessando esse tipo de conteúdo, né? Então, e até mesmo para adultos. Hoje eu falo, existem determinadas pessoas que o tratamento é o afastamento da rede social. E a gente precisa se posicionar, tomar determinadas atitudes que a adultolândia, né, nos obriga. Então, se para você fugir da aparência do mal, você precisa desse posicionamento, faça, né? Não espere. Não, eu vou conseguir sozinho. Não brinque, né, com fogo que você pode se queimar. Não, necessário demais, muito necessário. E eu queria louvar ao Senhor pela sua vida, pelo ministério, pela voz que tem aumentado e ecoado. E como é necessário para a igreja, queria indicar para todo mundo aí, o Segredo dos Girassóis, esse é para famílias, para falar sobre sexualidade com as crianças, mas é para ensinar os pais junto. E Homem Micro-ondas e Mulher Fogão a Lenha, esse aqui. Esse livro, recentemente, eu recebi um feedback que eu até chorei. A gente fez uma palestra para homens numa igreja. E para homens eu falo geralmente sobre pornografia, sobre disfunções sexuais e sobre paternidade. Porque aí eu entro nessa questão de que muitos adolescentes estão iniciando precocemente a vida por ausência, né? De se sentirem amados. E nas igrejas, quando eu pergunto para adolescentes quem aqui se sente amado pelos pais, é de chorar, tá? Porque levanta uma, duas mãos só, infelizmente. E é por aí que o diabo tem, né, entrado. E aí a gente tava na fila expondo os livros ali, o pessoal tava indo na fila, porque homem tem que ter comida, né? Então tinha um churrasco com a galera comendo. E aí um jovem parou e falou, eu queria muito te encontrar mesmo pessoalmente, eu queria te dizer que teu livro salvou meu casamento. E eu falei, meu Deus, sério? Ele assim, sim, eu vou te falar mais. Aí um amigo meu que trabalha comigo disse que estava passando por uma situação muito difícil. Eu dei o livro para ele e ele veio depois de 2 meses me contar que o livro salvou o casamento dele também. Meu Deus. Então é sobre isso, é sobre muitas vezes em lugares que a gente não pode ir, Deus envia os seus meios para de alguma forma mudar a realidade das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho certeza que vai salvar muitos mais ainda. Deus vai usar esses materiais. Então, não deixa de adquirir. É uma bênção para você. Não apenas para você, mas para a vida que te envolve. Porque isso é a energia sexual. E às vezes essa assim, energia né, vital, né? As pessoas às vezes sabem que tem alguém com problema. E às vezes, né, poxa, eu não posso aconselhar muitas vezes. Tem gente que fala, Gabi, tem uma pessoa lá no meu trabalho que, meu Deus, eu já falei para pagar uma consulta, mas não quer, enfim. Às vezes um livro é uma ferramenta que Deus vai usar para de fato mudar, né? É um excelente presente. Sempre é um bom presente. Eu queria te agradecer, de verdade, por ter vindo para esse papo. Espero que tenha sido o primeiro de muitos. E se você quer também mais vezes da doutora Gabriela Dias aqui, escreve aí nos comentários. Volta, Gabi. Porque assunto… Comenta, gente, comenta. Assunto não falta, não né? Falta. Teríamos assunto aqui para muitas horas e muitos podcasts, mas eu sei que você tem que voltar lá para 3 crianças, ou 3 filhos, né? 3. Um adolescente e 2 crianças, porque senão já ia ficar bravo agora. Ele vai dizer, ô tio, como assim? Me chamou de criança, né? Não, liga, ele é bem Mas obrigado, viu? Manda um abraço lá para toda a turma. Pode deixar. Para a família toda. Obrigada pela oportunidade. Para os pais que estão fazendo um excelente trabalho. E que Deus aumente cada vez mais o som da sua voz, porque é cura, é redenção para essa área tão necessária da igreja e
do mundo, né? Amém. Então, obrigado de verdade. Que Deus Imagina. abençoe. Você que ficou aqui até agora, você é responsável, você pode assumir um posicionamento e uma forma de fazer isso, assim, ó, não vai gastar nada e vai abençoar muita gente. É você pegar esse link aqui, compartilhar em tudo que é grupo, em tudo que é conversa, em tudo que é um campo missionário aí que Deus te deu. E WhatsApp é isso, gente. WhatsApp não é pra você ficar gastando seu tempo ali, não. É pra você fazer dele um campo missionário. Então, ó, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, pega o link, posta lá nos seus stories do Instagram, mostra lá que você acompanhou, que você assistiu, marca lá a gente, marca a doutora Gabriela Gabriela Dias, né? Gabriela Dias Oficial. A Gabriela Dias Oficial. Marca lá também para o pessoal conhecer o trabalho dela, adquire os livros que eu tenho certeza. Ó, você quer começar o ano bem? Então investe nessa área, começa de dentro para fora. Então vem trazer o evangelho para essa área, vem trazer libertação para essa área tão necessária que é a sexualidade, e isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, ó, deixa o comentário aí, volta a Gabi, se você quer que ela volte. Comenta aí também o que você achou, como foi, o que te impactou mais, qual parte do podcast que mais mexeu com você, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, todo esse protocolo do YouTube que você já conhece. Lembra aí, ó, Conferência Divinamente 2025, 12 de abril, corre para você já aproveitar o primeiro lote. E se você precisa de ajuda clínica Divinamente e comunidade Divinamente, que nós estamos relançando agora, e tem muita coisa muito legal lá para você desenvolver um estilo de vida saudável à luz da mente de Cristo, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente.